1.300 anos que nós vamos. Então, vamos entrar em dois assuntos fundamentais das Escrituras. O primeiro assunto, a promessa, né, da segunda vinda de Cristo. E o segundo assunto, vamos tratar sobre as 2.300 tardes e manhãs que escreveu Daniel 8,14. Gente, o primeiro tema, a promessa do capítulo 17 no nosso livro, a segunda vinda de Cristo está em toda a Bíblia. Vejam que Isaías, lá no século 8 a.C., já dizia que um renovo iria aparecer e que depois ele iria ter a sua experiência terrena, iria ser assunto ao céu e viria novamente. Nós temos cerca de centenas e centenas de passagens na Bíblia que falam, recomendam e enaltecem a segunda vinda de Cristo. Vocês puderam ler ao longo da semana essas passagens e vamos começar a ler algumas delas aqui para termos a capacidade de compreender a importância da segunda vinda de Cristo a este mundo. Gente, quando Cristo veio a primeira vez, ele veio para sofrer realmente por nós. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para derramar o seu sangue, nos perdoar os pecados, nos tirar da iniquidade e morrer para nos conceder a sua graça. A graça que permeia toda a bondade de Cristo e nos dá também, através da sua morte, a salvação mediante a morte de Cristo. Todavia, as passagens que queremos ler agora são de diversos autores que mostram a importância essencial, não só da primeira vinda de Cristo, quando ele teve o seu planejamento, né? A sua plenitude terrena, que foi o seu nascimento, o seu batismo, o seu ministério, né? A sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Esta foi a plenitude terrena de Cristo. Quando ele morre, ele vai aos céus, né? Ele é reconhecido pelo Pai como o comprador do pecador, ele é entronizado e então começa a sua plenitude celestial. A segunda vinda de Cristo representa a esperança do mundo cristão. Nós vivemos hoje em função desta promessa feita em toda a Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo. Entre elas, nós temos João 14, de 1 a 3. Vejamos o que diz aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, Cristo dizendo, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa grandiosa que Cristo fez aos discípulos quando ele ainda estava aqui na sua plenitude terrena. Temos outras passagens, por exemplo, temos o Mateus 25, 31, que eu gostaria de ler com vocês. Mateus 25, 31 nos diz assim. Assim nos fala Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para nós. Deus Pai virá quando Cristo vier a segunda vez? Gente? Existe um verso aqui em Apocalipse, o Apocalipse 8, o verso 1. Gostaria de ler isso com vocês para responder essa pergunta que eu fiz. Apocalipse 8, verso 1, diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio no céu que João nos fala em Apocalipse 8, 1, significa que
quando Cristo estiver para vir a essa terra pela segunda vez, agora não mais como um simples, uma pessoa para pregar o evangelho, mas ele virá com glória e majestade. Quando ele vier, João nos diz que vai haver silêncio no céu. Ou seja, se vai haver silêncio no céu, significa que todo o céu estará fechado. Virão juntamente com Cristo todos os seus anjos, Deus Pai, Deus Espírito Santo, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, ou seja, todos aqueles que habitam no céu virão para poder participar desse momento, do momento mais sublime da face da terra, que vai ser a chegada de Cristo aqui após a sua promessa. Temos ainda outros versos, por exemplo, temos aqui 1 Tessalonicenses, gostaria de ler também, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Está aqui na minha mão. Excelente. 1 4, 16 e 17 de 1 Tessalonicenses. Diz assim, gente. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a sua voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vejam que, quando Cristo vier, né, vai haver aquela grande ressurreição. Vejam que os anjos estarão abrindo as sepulturas e entregando as crianças aos seus pais, entregando seus pais aos seus filhos, os filhos aos seus pais, os netos aos seus avós, porque as sepulturas vão se abrir. Cristo mesmo estará conosco quando esse evento vier. E vejam que Satanás vai procurar imitar a vida de Cristo. Lá no grande conflito aqui, vamos estudar mais para frente, e Satanás vai tentar imitar a volta de Cristo de todas as formas para poder enganar aqueles que estão aguardando a sua vinda. Mas que diferenças nós saberemos quando Satanás imitar a volta de Cristo e quando o nosso verdadeiro Cristo estiver vindo? Nós sabemos que quando o Cristo verdadeiro estiver vindo, tá, ele vai ressuscitar os mortos. Quando Satanás estiver imitando a vida de Cristo, ele não vai ressuscitar os mortos, porque ele não tem poder para isso. Tá? Então, essa é a grande diferença. Quando o Cristo verdadeiro vier, ele vai ressuscitar os mortos. Satanás não pode ressuscitar os mortos. Uma segunda diferença é que, quando o Cristo verdadeiro vier, todo olho verá, todo mundo vai ver isso. Vai ser um espetáculo universal. Até os outros mundos habitados verão Cristo vindo. Quando Satanás imitar a volta de Cristo, ele não tem o poder de se mostrar em todo o universo. Ele pode aparecer em João Pessoa, pode aparecer no Rio, pode aparecer em Londres, mas ele não tem o poder de aparecer em todo o universo. E uma última diferença que, quando Cristo verdadeiro vier, ele vai poder chamar as pessoas para si. E Satanás vai dizer o seguinte, Satanás imitar, dizer, eu dei a vocês o dia de domingo, porque vocês estão guardando o dia de sábado. Então, essas 3 diferenças são as grandes diferenças que vão nos mostrar que Satanás não é o Cristo real. Mas, então, a grande diferença é que Cristo vai poder ressuscitar os mortos. E Satanás não ressuscita absolutamente ninguém. Gostaria de ver também Apocalipse 1:7, uma outra passagem sobre a vida de Cristo. Apocalipse 1:7 diz assim, assim está, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Cristo vier, todo olho vai vê-lo realmente? Aparentemente, sim. Mas se eu perguntar se os ímpios mortos vão ver Cristo, porque 4 grupos vão ver Cristo vindo, gente. O primeiro grupo que verá a vinda de Cristo será o grupo, como nós vemos aí nessa imagem, o grupo dos justos que estarão vivos na oportunidade. Esse será um grupo enorme, porque eles vão
né, colocar suas mãos para cima e dizer: esse é o nosso Deus, que estamos, como diz Isaías, estamos aguardando e na sua salvação vamos nos alegrar. Então, o primeiro grupo que verá Cristo vindo será o grupo dos justos vivos. O segundo grupo que verá Cristo vindo são os justos ressuscitados. Eles vão ressurgir e vão ver Cristo em sua grandiosa glória, né? O terceiro grupo que verá Cristo vindo são os ímpios vivos. Esses vão correr da face de Cristo e pedir que os rochedos caiam sobre eles, que eles não vão ter a ousadia de olhar para Cristo. E o quarto grupo, finalmente, que verá Cristo vindo, são aqueles que traspassaram Cristo, uma ressurreição especial. Aqueles que feriram o Salvador, aqueles que crucificaram o Salvador, aqueles que zombaram o Salvador, vão ressuscitar e vão finalmente ver a glória do Senhor e vão novamente perecer. Então, temos esses quatro grupos. Agora eu pergunto, esses verão a Cristo. Agora, os ímpios mortos, os ímpios que estarão mortos na oportunidade de Cristo, eles não verão Cristo. Eles verão Cristo depois do milênio e na terceira vinda de Cristo, quando Cristo vier pela terceira vez para trazer a cidade santa do céu para instalar aqui nessa terra. Aí, os ímpios mortos na ocasião da primeira vinda, eles vão ressuscitar, a segunda ressurreição, na terceira vinda de Cristo, e aí eles verão Cristo. Então, essa promessa aqui, todo olho verá, ela será cumprida, na realidade, em dois momentos. O primeiro momento, para os quatro grupos que verão Cristo vindo logo na vinda de Cristo, e no segundo momento, os ímpios mortos que estarão mortos quando Cristo vier a segunda vez, eles vão ressuscitar na terceira vinda de Cristo para poder completar, então, essa promessa. Temos aqui Atos 1:11. Temos o que diz aqui, Atos 1, o verso 11. Está aqui na minha mão, Atos 1, verso 11, diz assim: e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como os vistes ir. Ou seja, os anjos estavam ali para dar um conforto aos discípulos. Jesus se despediu deles, prometeu enviar-lhes o Espírito Santo, e foi envolto numa nuvem e começou a subir para o céu. Então, os anjos que estavam ali disseram: varões galileus, por que vocês estão temerosos, que estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que está subindo agora, ele haverá de voltar. Então, minha gente, nós temos aí centenas de passagens bíblicas que anunciam a volta do Senhor. Esta é uma mensagem que é dita em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Temos aqui uma outra passagem, Apocalipse 22. Apocalipse 22, nós temos dois grandes versos ditos pelo próprio Cristo que ele virá. No Apocalipse 22, o verso 7, primeiramente, né? E depois o verso 20. O verso 7 diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Portanto, o próprio Cristo dizendo, ele virá sem demora. No verso 20, temos novamente: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Então, o próprio Cristo enfatizando, dizendo que ele virá sem demora. Os acontecimentos mundiais estão mostrando que Cristo realmente virá. Não sei se vocês... Sim? A Maria Alice levantou a mãozinha, quer falar alguma coisa? Sim, pode falar, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, porque quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, certo? Aí ele escreveu, no caso, depois da morte de Jesus, não foi? Quando ele escreveu, Jesus morre no ano 31. João vai escrever o Apocalipse no ano 97. Portanto, 60 e poucos anos depois da morte de Cristo. Viu? Aí a pergunta é, como é que aqui em Apocalipse, quando João escreveu, tem essas falas que é de Jesus? Ele já estava morto. Ele apenas copia aquilo que João serviu com Jesus. João viu a Jesus. João foi servo e foi discípulo de Jesus.
E essas palavras, que ele repete aqui, Jesus já dissera lá quando estava vivo. Todas as Entendi. promessas que Jesus faz, ele faz quando está vivo. E os seus discípulos vão repetindo ao longo do tempo até o final do século, até o final do século I. Entendeu? Entendi. Então, ele não necessariamente falou nesse período, né? Ele falou antes, aí João foi lá e parafraseou ele. Exatamente. Então, ele faz uma frase daquilo que Cristo falou, repetindo as coisas que Jesus disse, né? Muito embora Entendi, João aqui estava em visão, e em visão, João, quando está em visão, ele vai em espírito lá para o céu, e Cristo também repete essas coisas para João, entendeu? Ele não só diz quando estava vivo entre nós, como vai dizer também na visão que João vai ter da cidade celestial, quando ele é transportado em espírito para o céu, ok? Então, vamos ler aqui ainda Mateus 16, 27. Mateus 16, 27 vai nos dizer assim, né? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, minha gente, é certo que Cristo virá. Essa é uma promessa que o mundo religioso tem. Eu não sei se vocês se lembram, lá na nossa primeiro estudo, que nós falamos em São Mateus 24, daquilo que Cristo previu quando ele estivesse voltando. Ele deu alguns sinais. Os discípulos prediram alguns sinais, ele deu alguns sinais da sua vinda. Por exemplo, se nós formos abrir a Bíblia em Mateus 24, eu gostaria de ler aqui alguns sinais que Cristo mostrou, né, aos discípulos quando ele estava aqui, sinais da sua segunda vinda. Então, nós temos aqui no 24, a partir do verso 6, diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, o que estamos vendo hoje, e o que estamos vendo ao longo de todos esses 2000 anos, são fome, sofrimento, doenças, terremotos, vulcões, tsunamis. Ou seja, a nosso tempo, esses acontecimentos estão se aprofundando ainda mais. Nós vemos guerras e rumores de guerras em todo o tempo. Se ligarmos o noticiário agora, veremos as pessoas, os repórteres, falando sobre guerras e rumores de guerra, falando sobre fome, falando sobre tsunamis, falando sobre terremotos. Então, isso prova que Cristo está muito próximo de voltar. Agora, aqui, alguém quer falar mais? Então, aqui, Cristo dá também aqui alguns sinais da sua vida, quando ele, aqui na página 131 do nosso livro, ele diz assim, ó, o terremoto que abalou o mundo. Quando Cristo estava ainda aqui, ele disse, vocês verão terremotos, fomes em vários lugares. Então, Cristo previu um grande terremoto. Gente, deixa eu dizer, os sismólogos norte-americanos e japoneses estão prevendo um grande terremoto para tomar lugar muito breve. Aquela costa ali de Santo Andrés, no oeste dos Estados Unidos, que vem aquela perninha até o país do México, aquilo tem uma placa tectônica que os cientistas estão temerosos porque vai haver um terremoto qual nunca houve. Ele vai ser maior do que o terremoto de Lisboa, de 1º de novembro de 1755. Então, os cientistas estão mostrando à humanidade que eles têm que sair daquela área, aquilo vai ter um terremoto terrível, maior do que o terremoto de São Francisco de 1905. Ou seja, Cristo disse que terremotos iriam haver quando estivesse perto da sua vinda. Ele disse também que o sol se escureceria e a lua ficaria vermelha como sangue. Isto aconteceu no dia 19 de maio do ano de 1780. As pessoas saíram para trabalhar pela manhã
Por volta de 10 horas, o dia começou a ficar totalmente escuro. E ficou escuro tal que os pássaros foram para os seus ninhos. As pessoas tiveram que voltar para casa. Esse dia escuro foi sentido não só nos Estados Unidos, como também nos países escandinavos, no norte da Europa, na África, em várias partes do mundo. E à noite daquele dia, a lua, quando saiu, estava com cor de sangue. Se vocês quiserem consultar os jornais daquela época, basta colocar no Google aí, né, citando 19 de maio de 1780, como a lua ficou ficou com cor realmente de sangue. Outro sinal que Cristo deu foi a queda das estrelas, ou seja, a queda dos asteroides. Isso aconteceu em 13 de novembro de 1833. Não só na América, mas principalmente na Inglaterra, em alguns países europeus. Isso caiu, as estrelas caíram do céu de uma forma nunca vista. E Cristo havia previsto isso em São Mateus 25, que o sol se escureceria, a lua se tornaria vermelha como sangue, as estrelas cairiam do céu. Portanto, já estamos vivendo os sinais que Cristo havia predito. Correto. Assim, meus irmãos, nós estamos confiantes de que essa promessa de que Cristo virá, ela é certa e devemos saber que isto realmente vai acontecer muito breve. Que Deus possa preparar o nosso coração para a segunda vinda de Cristo. E vamos viver de tal forma para possamos alcançar corações sábios e aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria agora de entrar no tema mais profundo, que é o capítulo 18, chamado A Profecia. Gente, eu vou tocar em assuntos aqui um pouco fortes, mas eu gostaria que vocês tentassem compreender essa profecia de 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, lá de Daniel 8 e Daniel 9. Veja, gente, tarde e manhã na Bíblia é um dia inteiro. Por exemplo, lá em Gênesis, Deus diz: e foi a tarde, ou seja, a parte escura, e amanhã, o primeiro dia. Depois Deus diz: e foi a tarde, e amanhã, o segundo dia. A tarde significa a parte escura do dia, e amanhã significa a parte clara do dia. É por isso que o dia começa ao pôr do sol. Quando, na época da antiguidade, o dia começava ao pôr do sol, né? Nós tínhamos a parte escura primeiro, a primeira parte do dia é a parte escura, e a segunda parte do dia é a parte clara. Mas Galileu, um cientista italiano, propôs à igreja de mudar isso para a meia-noite. E a igreja vai mudar, então, os tempos. Depois ela vai mudar também as leis. E é mudado, então, de pôr do sol para meia-noite. Isso não é certo porque o dia não começa à meia-noite. O dia começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol. O pôr do sol inicia um dia e 24 horas depois, no outro pôr do sol, ele termina aquele dia. Mas a igreja e também os cientistas lá da época de Galileu, do século 13 e 14, eles vão colocar que o dia deveria começar à meia-noite para facilitar a vida de todo mundo. E até hoje temos esse conceito de que o dia começa à meia-noite. Mas, na realidade, o dia começa ao pôr do sol. Então, na profecia, temos assim, diz, tarde e manhã, ou seja, um dia. Outra coisa que é muito interessante frisarmos é que lá em Ezequiel 4:7, um dia em profecia equivale a um ano. Vou repetir isso para vocês. Ezequiel 4:7 nos diz que um dia em profecia equivale a um ano. Ora, se um dia equivale a um ano, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, nós teremos, na realidade, 2.300 anos. Vou repetir isso, tá, gente? A tarde e a manhã é um dia. Um dia em profecia significa um ano, de acordo com Números e também de acordo com Ezequiel. Um dia, portanto, equivale a um ano. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, 2.300 dias, portanto, 2.300 anos. Agora vamos para o texto bíblico
para nós podermos compreender isso de uma forma maior, né? Vejam, no 8º século antes de Cristo, vamos estudar um pouco de história, né? No 8º século antes de Cristo, Deus escolheu Isaías para pregar ao povo judeu, descendente de Abraão, de que eles deveriam se voltar para Deus. Então, no 8º século, Isaías, lá no Antigo Testamento, vai ter a ordem de Deus para pregar uma mensagem para que o povo de Deus, os hebreus, aqui ainda como hebreus e filhos de Israel, voltassem para o Senhor. E aquele povo sempre estava em contradição com Deus. Deus dava uma ordem e eles descumpriam. Deus dava os mandamentos e eles não cumpriam. Deus mandava os profetas e eles matavam os profetas. Então, Isaías veio para mostrar que Deus queria que eles voltassem para ele. Depois, no século VII, veio Jeremias. Jeremias também teve a mesma incumbência de pregar para que o povo voltasse para Deus. Isso no século VII. No século VI, né, veio Daniel, veio também o Zacarias, homens para mostrar ao povo de que Deus queria o povo de volta para eles. Mas o povo não voltava. O povo era um povo de dura serviço, um povo duro, eles não queriam voltar para Deus. Assim, Deus resolveu, então, dar uma visão a Daniel. A visão de 2.300 anos, 2.300 dias, que se passaria toda a história do mundo ali. Então, vamos ler isso na Bíblia, né? Primeiramente, vamos ler Daniel 8. Daniel 8, a partir, né, do verso, a partir aqui do verso 9. Aqui nós temos, gente, uma guerra entre a Grécia, né, e a Pérsia. Temos uma guerra aqui. O bode que está dizendo aqui é a Grécia. Ora, quem foi o maior e o mais poderoso rei da Grécia? Foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, com cerca de 25 anos, ele conquistou todo o mundo conhecido de então. A profecia traz como se ele fosse um bode peludo, com um grande chifre em sua cabeça. E ele conquistou o mundo, conquistou a Pérsia, conquistou Babilônia, ele conquistou o mundo inteiro. O Alexandre o grego, Alexandre o Grande, que era da Grécia. Porém, a profecia diz que o seu chifre se quebrou. No meio das suas conquistas, aquele grande chifre que aquele bode representando Alexandre o Grande, o chifre se quebrou. Isso significa que Alexandre, ao menos de 30 anos, ele morre. E seu império, aquele império grandioso, foi dividido entre 4 generais. O que diz aqui que esses 4 chifres que representam os 4, são aqueles que vão substituir Alexandre. Mas eles não vão ter o mesmo poder de Alexandre. É por isso que aqui, no verso 9 de Daniel 8, diz assim, gente, ó, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Vamos compreender isso. Quando Alexandre morre, o chifre quebra, em seu lugar nascem 4 chifres, e são os 4 generais que vão substituir o poder de Alexandre. Mas entre esses 4 chifres, vejam bem o que diz a Bíblia, entre esses 4 chifres, saiu um chifre pequeno. Ora, esse chifre pequeno representa, como já vimos em o programa anterior, representa o sistema religioso romano. Este chifre pequeno representa o sistema religioso romano. Ele vai ser muito forte, ele vai crescer enormemente, a partir especificamente do ano 538, ele vai crescer grandemente e vai crescer de uma forma específica para o sul, ou seja, lá para o Egito, quando ele vai começar a ter a dinastia ptolomaica,
para o Oriente, lá com os seleucidas, e para a Terra Gloriosa, ou seja, para a Palestina, especificamente em Jerusalém. Então, isso não vai ser difícil de nós compreender. Quando esse poder, chifre na profecia é poder, quando esse poder começa a crescer, que é representado pelo poder do sistema religioso romano, ele cresce sobremaneira e ele vai tomar conta de todo o mundo daquela época. Vamos saber que, primeiramente, teve o Roma imperial, Roma dos imperadores, e depois vamos ter a Roma dos papas. Vamos continuar aqui para compreendermos isso. O verso 10, assim, esse chifre cresceu, esse poder cresceu até atingir o exército dos céus. Ou seja, esse poder romano cresce de tal ordem que ele vai mesmo atingir o povo de Deus. O exército dos céus aqui, que Daniel diz, é o povo de Deus. Vocês estão seguindo aí na sua Bíblia, no verso 10 do capítulo 8, Daniel diz, esse poder cresceu até atingir o exército dos céus, ou seja, até atingir, até perseguir o povo de Deus. Nós sabemos que essa perseguição por parte do sistema religioso romano começa no ano 538. Nós já falamos aqui que o imperador bizantino do Império Romano do Oriente, em 533, ele assina um decreto dizendo que o bispo de Roma seria responsável, seria o chefe, seria o pai de todas as dioceses do Império. Então, a partir de 533, que vai começar a vigorar em 538, o Papa Virgílio, ele é o Papa com poder político. E ele vai, então, crescer. O papado vai crescer de tal ordem que vai atingir o exército dos céus, ou seja, vai perseguir o povo de Deus. Indo além. Cresceu até atingir o exército dos céus, perseguiu o povo de Deus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, alguns do exército, ou seja, um número enorme do povo de Deus será perseguido, e também as estrelas, ou seja, pastores, grandes líderes, grandes reformadores vão ser perseguidos, lançados por terra, e esse poder vai pisar esses servos de Deus. Então, o que vemos nesse verso 10 é que esse poder cresce assustadoramente, atinge o povo de Deus, persegue o povo de Deus, persegue também grande parte do exército do povo de Deus e persegue aqueles líderes do povo de Deus. Que líderes são esses, gente? Nós temos os pais da igreja, foram perseguidos, foram mortos em fogueira. Nós temos os pré-reformadores, nós temos os reformadores. Então, temos muitos grandes líderes perseguidos e mortos por esse poder. Verso 11, gente, diz assim: sim, esse poder se engrandeceu até o príncipe do exército. Vejamos aqui o que significa o príncipe se engrandeceu até o príncipe, ou seja, ele vai se engrandecer até chegar a Cristo. Esse poder vai crescer de tal ordem, além dele perseguir o povo de Deus, o exército dos céus, além de perseguir os grandes líderes da igreja, como dizer que as estrelas, ele vai também chegar a Cristo, minha gente. Agora, ele vai poder chegar lá no céu? Não. A perseguição é aqui. O que esse poder vai fazer com Cristo? Vamos ler um pouquinho mais adiante. Sim, esse poder se engrandeceu até o príncipe dos exércitos. E dele, ou seja, de Cristo, esse poder tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado ao ar. Vamos entender isso aqui, gente. O poder está crescendo. Ou seja, Roma papal, a partir de 538 da nossa era, começa a crescer e atinge quem, primeiramente? O exército dos céus, o povo de Deus. Começa a perseguir aqueles que não seguem as leis, os preceitos da igreja romana. Então, ele atinge os santos, os exércitos dos céus, que é o povo de Deus. Alguns dos exércitos, as estrelas, ele lança por terra e pisa, ou seja, os grandes líderes da igreja são pisados por esse poder. E esse poder vai se engrandecer de tal ordem que atinge o príncipe do exército, ou seja, atinge a Cristo. E de Cristo ele tirou o sacrifício diário. Gente,
quando Cristo ascendeu ao céu, qual foi o principal trabalho de Cristo quando ele chega no céu? Ele vai para o lugar santo. O santuário no céu tem 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Cristo, quando ele ascende ao céu, ele fica no lugar santo. Só fechar um pouquinho a porta aqui. Cristo, quando é assunto ao céu, ele vai para o santuário celestial, no lugar santo, e vai exercer a função de sacerdote inicialmente. Exercendo a função de sacerdote, ele vai interceder pelo pecador. Então, vejam bem, quando Cristo foi assunto ao céu, ele assume o papel de sacerdote e assume o papel de intercessor. É o que ele está dizendo aqui, ó. O poder se engrandeceu até o príncipe, e dele, de Cristo, tirou o sacrifício diário. O que é o sacrifício diário? É o serviço que Cristo fazia durante o tempo que ele esteve no lugar santo, lá no céu, de interceder por nós. Agora, essa intercessão foi tirada de Cristo. Esse trabalho foi tirado de Cristo pelo poder da Igreja Romana. Vou continuar mais aqui. Dele, ou seja, de Cristo, foi tirado o sacrifício diário no lugar do seu santuário, ou seja, aquele trabalho que Cristo executava de interceder pelas pessoas foi através do chefe do sistema religioso romano, foi tirado de Cristo, e quem foi colocado lá? O próprio chefe da Igreja Romana. Então, vocês vejam que Cristo simplesmente perdeu, de acordo com a Igreja Romana, Cristo perdeu o seu lugar e colocou-se lá o chefe da Igreja Romana, no lugar de Cristo. Tanto que os papas, ao longo do tempo, minha gente, eles vão dizer, nós somos os representantes de Cristo na Terra, nós somos o próprio Cristo, a Igreja não erra, disse o Papa Bonifácio III. Israel. Ou seja, um momentinho, o Papa, portanto, foi o representante de Deus. Mas, gente, ele não é o representante de Cristo na Terra, é o Espírito Santo. Fale, Desirê. Mateus quer falar? Pode falar. Fale, Mateusão. Oi, pessoal, boa noite aí. Essa intercessão também ela foi tirada, seria interessante colocar também através dos santos, né? É o próximo ponto que vamos falar aqui. E aí uma outra coisa também que eu acho interessante, que muita gente confundia essa questão do sacrifício diário com aquele sacrifício que era feito no templo. Então, e a representação da morte do Cordeiro todos os dias é justamente a representação de Jesus naquele... Não sei se você vai entrar nessa parte, que eu acho que é interessante também. Então, o que a gente está tentando mostrar é que o trabalho de Cristo no Santuário Celeste foi tirado e foi colocado lá o chefe da Igreja Romana como substituto de Cristo. Agora, quanto à parte da intercessão, eles também tiraram de Cristo e colocaram fundamentalmente na Virgem Maria. E colocaram, em segundo momento, nos santos da Igreja Romana. Então, vocês vejam que Cristo tinha um papel específico, né, no santuário celestial de interceder. Isso a partir do momento que Cristo subiu, ressuscitado, foi assunto ao céu. Ele foi para o lugar santo, começou a interceder pelo homem na função de sacerdote. Só que a partir de 538, o poder cresceu de tal ordem que Cristo foi tirado do seu trabalho de intercessor do homem e foi colocado lá o chefe da Igreja Romana. E para interceder, também a intercessão foi tirada de Cristo. Na realidade, ela não foi tirada de Cristo, ela foi supostamente retirada de Cristo. E no lugar da intercessão foi colocada a mãe de Cristo, a Virgem Maria, juntamente com os santos. Então, o que diz aqui? Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Ou seja, o poder romano se engrandece até Cristo, dele tirando o sacrifício diário, ou seja, a sua intercessão, como Mateus frisou, esse sacrifício diário era feito lá no deserto com o cordeirinho,
a fim de que o pecador, se tivesse seu pecado perdoado, ele trazia o cordeirinho, confessava os seus pecados com as mãos sobre o cordeirinho, imolava o cordeirinho, e o sangue do cordeiro era espargido na cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Então, o sacrifício que se fazia no deserto apontava para o sacrifício de Cristo. E Cristo morreu na cruz por nós. O sangue de Cristo nos tira da iniquidade e do pecado. E a morte de Cristo nos traz a graça e a salvação. Então, quando Cristo morre, ele vai assunto ao céu. Deus Pai e todo o exército dos céus reconhece o seu sacrifício por morrer pelo homem pecador, e ele começa a interceder. Então, ao longo de todo esse tempo, ele está intercedendo, mas houve esse poder que tentou, que na mente das pessoas, tentou substituir o sacrifício de Cristo, ou seja, a sua intercessão, pela intercessão da Virgem Maria e dos santos. Está claro até aqui, gente, mais ou menos? Vamos em frente, o verso 12. O exército lhe foi entregue. Que exército lhe foi entregue? Os santos, né? Com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e tudo que fez, ele prosperou. Eu vou ler aqui para vocês o que foi que ele prosperou, em que foi que ele prosperou. Daniel 7:25 diz assim, gente: faria guerra contra os santos e prevaleceria, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, a perseguição, cuidaria em mudar os tempos e depois a lei. Os santos lhe seriam entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo que veremos mais para frente. Então, todo esse arcabouço mostra que o sistema religioso romano, até hoje, tenta representar a Cristo aqui na Terra, tenta ser o representante de Deus na Terra. Quando, na realidade, o representante de Cristo aqui na Terra é o próprio Espírito Santo. Vamos em frente aqui, o verso 13, gente. Agora vamos prestar bastante atenção nisso aqui. Depois, Daniel fala, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Agora, a preocupação do santo é a seguinte: até quando vai durar a visão do sacrifício diário? Ou seja, esse santo estava preocupado até quando esta substituição duraria. Por quanto tempo ela ficaria durando? Até quando este poder substituto ia ficar no lugar da intercessão de Cristo? Aí ele mesmo responde: até quando durará o sacrifício diário da transgressão assoladora? Ou seja, o sacrifício de Cristo é a sua intercessão. E a transgressão assoladora, justamente a perseguição que se faria ao longo do tempo contra os santos do Senhor, na visão a qual entrega o santuário, o exército, a fim de serem pisados. Então, o que ele queria saber era quanto tempo se passaria esse processo de substituição de Cristo por um sistema, pelo sistema religioso romano. Então, o próprio santo, ele responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós vimos aqui que 2.300 tardes representam 2.300 dias. Mas um dia em profecia representa um ano, então seriam 2.300 anos. Então, esse poder ficaria durante 2.300 anos. E também, depois disso, a sua ferida seria curada. Então, durante 2.300 anos iniciais, esse poder ia gerir uma grande perseguição, ia gerir um grande movimento contra aqueles que não aceitassem aquilo que a igreja decretava. Agora, como é que nós vamos saber que período é esse? Quando é que ele começa? Quando é que ele termina? O próprio anjo, Daniel, ficou muito angustiado com essa profecia e ele pediu para que o anjo viesse explicar. E o anjo vem explicar esse período para Daniel. Então, aqui, no Daniel 9,
a partir do verso 23, passa um pouquinho para frente, nós temos, ó, no princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque tu és muito amado, considera, pois, a coisa e entende, Daniel, a visão. O anjo queria explicar a visão de Daniel, a visão dos 2.300 anos, das 2.300 tardes e manhã. Aí começa, então, aqui, gente, o grande período. Eu gostaria que a Desi colocasse aí uma imagem para nós podermos visualizar com mais efetividade aquilo que queremos dizer. Não sei se dá para crescer um pouquinho a Desirê. Tá, talvez para aumentar um pouquinho. Está tentando aumentar. Felizmente está aí. Um pouquinho mais, Desirê, por favor, se você puder. Então, nós temos ali, lá em cima, temos 2.300 anos. Né? 2.300. Quer dizer, diminui só um pouquinho, que eu acho que tem uma data aqui, no início de tudo, tem uma data aqui, onde diz 7 semanas, aqui está. Então, nós temos aí 2.300 anos, que é o período total da profecia que o anjo deu a Daniel, que Deus deu a Daniel através do anjo. Agora, quando é que isso começa? Vejam bem, gente. Aqui nos diz assim, no verso 25, diz assim, ó, sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, vamos parar aqui. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Gente, nós sabemos que Nabucodonosor o rei de Babilônia, fez 3 grandes incursões em Jerusalém. A primeira, ele trouxe o exército, depois que ele passa pelo Egito, na Batalha de Carquemis, em 605, ele desce para a Palestina e cerca Jerusalém no ano 605. Quando ele cerca Jerusalém, ele leva cativo para a Babilônia a parte realeza, a parte nobre do povo judeu. Em 605, é a primeira vez que Nabucodonosor faz um sítio contra Jerusalém e leva para a Babilônia muitos cativos já. Ele faz uma segunda incursão, no ano 597 e leva muito mais gente para a Babilônia cativa. E a última vai ser no ano 586. Ele toma novamente Jerusalém, apanha os vasos sagrados da casa de Deus, do templo que Salomão havia construído, e leva cativo quase o restante do povo judeu cativo para a Babilônia. Mas só que ele não leva apenas o povo, ele destrói, ele queima o templo, destrói a cidade e derruba os muros da cidade. Então a cidade fica em ruínas. Por que isso, gente? Porque Deus permitiu isso. Porque nós dissemos aqui, lá no início, que lá no 8º século, Isaías foi conclamado para pedir para o povo voltar ao Senhor. Eles não voltaram. No século VII, Jeremias foi conclamado para pedir o povo para voltar ao Senhor. Eles não voltaram. No século VI, Daniel, Malaquias e outros profetas foram conclamados a chamar o povo para Deus, e o povo não voltou. Então, o que Deus prometeu que eles seriam, através dos profetas, que eles, se não obedecessem, iriam ser cativos, eles foram cativos para a Babilônia. Então, ficaram em Babilônia durante 70 anos, de acordo com a profecia de Jeremias 29:11, que diz que eles ficariam 70 anos cativos lá em Babilônia. Ao final desses 70 anos, eles seriam libertados. Agora, quem é que vai libertar o povo judeu para voltar de Babilônia para Jerusalém? Vejam que Babilônia caiu no ano 539 para o rei persa, os reis medo-persas, Dario e Ciro. Babilônia é conquistada em 539 pelos reis Dario e Ciro. Então, Daniel, já velhinho, depois que essa conquista, depois que sai o Dario, Belsazar, neto de Nabucodonosor, sai
o reinado de Babilônia. Babilônia é conquistada pelo rei Ciro. Então, Deus chama Ciro lá, Isaías 44, 40, de meu servo. O rei Ciro, um rei pagão, é o rei que Deus escolhe para libertar o povo de Israel, que estava cativo em Babilônia há 70 anos. Então, Daniel vai com os rolos de Isaías e diz, ó grande rei Ciro, 100 anos antes de você nascer, nosso profeta Isaías previu que você iria libertar o povo. E Ciro realmente liberta o povo. Então, o primeiro decreto para libertar, para construir Jerusalém, veja o texto bíblico aí como diz, ó, sabe e entende, verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido, né? Este período vai então haver um decreto dado por um rei persa para que se reconstrua Jerusalém. O primeiro decreto foi em 538, através de Ciro, mas esse decreto não dá liberdade completa ao povo. Depois, em 519, tem um outro decreto de Dario, que também não dá liberdade total ao povo. Quando Ciro dá o primeiro decreto, Zorobabel vem com 50 mil judeus de volta para Jerusalém para começar a construção do templo em Jerusalém, que Nabucodonosor havia derribado e queimado. Então, 538. Em 519, vem a Esdras com outro exército para reconstruir a cidade. Mas somente em 457, através de Artaxerxes Longímano, também chamado de Artaxerxes I, é que vai dar um decreto dando autonomia política, econômica, religiosa e cultural a Jerusalém, ao povo judeu, para voltar para Jerusalém. Então, o decreto que vai realmente dar todo o poder político, religioso, econômico e cultural para os judeus é o decreto de Artaxerxes em 457, que vai começar a vigorar em 456. Então, 457 seria o início desse período de 2.300 anos, que começa a vigorar em 456, um ano depois. Então, de 456 até 1844, nós temos exatamente 2.300 anos. O próprio anjo de Daniel, quando saiu o decreto, é que você começa a contar o período. Então, se nós sabemos o início, nós sabemos o final. 457, começa a vigorar em 456 e vai até 1844, somando aí 2.300 anos. Só, minha gente, que o anjo vai seccionar essa profecia. Vamos ler aqui um pouquinho mais. Olha aqui. Sabe e entende, desde a saída, verso 25, da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, até Cristo, o príncipe, 7 semanas, está aqui, ó. Logo, vocês podem ver aqui, 7 semanas, um períodozinho pequenininho aqui, 7 semanas. 62 semanas, é um quadrozinho logo depois. As praças de confiança se edificarão, mas com tempos angustiosos. Agora, vamos ler aqui o verso 24. Preste atenção nesse verso 24, gente. 70 semanas, Daniel, o anjo está dizendo, estão determinadas, estão alocadas, estão separadas sobre o teu povo. Ou seja, 70 semanas, gente, vai pegar, 70 semanas são 490 anos. Está aqui os 490 anos aqui em cima. Então, o anjo diz assim, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso significa o seguinte, dos 2.300 anos, 70 semanas, ou seja, 490 anos, estão determinadas sobre o povo de Daniel. Para quê, gente? Para que eles voltem para o Senhor. Isaías tinha pedido isso, Jeremias tinha pedido isso, Daniel tinha pedido isso e o povo não voltou, o povo foi cativo. Agora o povo está de volta a Jerusalém. E por isso é que Deus diz, então, o anjo diz, Daniel, Deus está determinando 490 anos, 70 semanas, 7 vezes 7, 49, 490 anos sobre o povo de Deus, para que esse povo retorne para Deus. Então, gente, a grande luta que Deus tinha com o povo era para o povo retornar para ele. É por isso que ele dá 490 anos. Ele secciona
O anjo vai seccionar na profecia de 2.300 anos. A primeira parte, agora, mesmo esses 490 anos, são seccionados em três sessões. A primeira sessão dos 490 anos, estão aqui, 7 semanas, 49 anos. Ora, 2.300 anos, seccionados em duas grandes partes, 490 anos e 1.810 anos. A primeira parte, 490 anos, o anjo também seccionou, dividiu em 3 partes. A primeira parte são essas 7 semanas, 49 anos. Daniel, você vai ter 49 anos para reconstruir o templo em Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém e para reconstruir os muros de Jerusalém. 49 anos. E ao final desse ano, por volta de 515, o templo estava pronto, os muros estavam prontos e a cidade estava reconstruída. Então, esses primeiros 7 anos foi para a reconstrução de Jerusalém. É o que lemos aqui, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 49 anos. Então, esse primeiro. Agora, as outras 62, depois assim, ó, no verso 26, gente. Depois, verso 26, das 62 semanas, então nós temos o primeiro período, 7 semanas, 49 anos. Depois temos o segundo período, 62 semanas, 434 anos. Este período de 434 anos é para quê, gente? É para o povo realmente se voltar, porque eles já tinham a cidade construída, os muros construídos por Esdras, Neemias e Zorobabel, e tem também o templo construído. Portanto, a parte espiritual está pronta. Depois dos 49 anos primeiros, dos períodos de 490, a cidade está pronta, o templo está pronto, os muros estão prontos. Ou seja, eles podem retornar às sinagogas, podem retornar a Deus. Então, Deus dá 434 anos, 62 semanas desse período, para que eles usufruam do templo, para que eles voltem ao Senhor, para que eles voltem ao sacrifício, para que eles voltem a pertencer ao povo de Deus. Esses 434 anos é para realmente eles voltarem para Deus, como diz aqui, ó, verso 26. Depois das 62 semanas, quando termina as 62 semanas, né, aqui nesse pontozinho aqui, lá no ano 27, termina as 62 semanas. Então, o que vai haver? Será morto o ungido. Então, o que o anjo está dizendo para Daniel é o seguinte, Daniel, o primeiro período dos 490 anos é para a construção de Jerusalém, do templo e dos muros. Tudo bem, terminou. Aí vem 434 anos, 62 semanas, para o povo se voltar. Agora, depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é ungido? É o Cristo, gente. É Cristo. Aqui está uma cruz em vermelho. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. E já não estará morto. E o povo de um príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Vamos entender isso aqui, gente. Quando termina os 434 anos, no ano 27, o povo não volta para Deus, minha gente. O povo não volta. Então, o que Deus resolve fazer? Cumprir a promessa lá dos profetas do Velho Testamento de mandar o seu filho. Como o povo matou os profetas, como o povo não aceitou, como o povo não voltou nesses 434 anos, Deus envia o seu filho. Ele nasce aqui na terra para poder tentar trazer o povo para Deus, porque Isaías não conseguiu, Jeremias não conseguiu, Malaquias não conseguiu, Daniel não conseguiu. Esses 434 anos também, os profetas que aí estavam não conseguiram trazer o povo para voltar para Deus. Então, Deus manda o seu filho. No ano 27, Cristo é batizado. Como é que eu sei que Cristo é batizado no ano 27? Se nós formos aqui para Lucas 3, 1, Lucas 3, o verso 1 diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, aí depois vai lá embaixo, diz assim,
do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Então, esse ano, 15º ano do reinado de Tibério César, é o ano 27, que João vai começar a pregar, a batizar no Rio Jordão, diz aqui no verso 3. Ele percorreu toda a circunstância do Jordão, pregando e batizando para o arrependimento. Então, no ano 27, o 15º ano do reinado de Tibério, vai dar exatamente no ano 27, que é o ano do batismo de Jesus. Então, Jesus teve o seu nascimento, teve a sua infância. No ano 27, ele se batiza, que é o 15º ano de Tibério. O ano 27, portanto, vai marcar o batismo de Jesus. Então, nós temos uma última semana, gente. Está aqui uma semana. Então, temos aqui, 7 semanas, mais 62 semanas são 69, com mais 11 são 70 semanas. 70 semanas são 490 anos. Ou seja, ao final de 490 anos, o povo deveria voltar para Deus. Verdade. Por quê? Os profetas não conseguiram fazer com que o povo voltasse para Deus, então Deus mandou o seu filho. Durante três semanas, durante 3 semanas, durante 3 dias e meio, aqui, até na metade da semana, Cristo vai pregar durante 3 anos e meio, antes da sua morte. É nesse período de 3 anos e meio aqui, antes da cruz aqui, que Cristo vai exercer o seu ministério, pregando a palavra, trazendo o povo. Ele vem para aqueles para os judeus, ele vem aqueles que não são do seu aprisco. Cristo vem, aí ressuscita pessoas, faz milagres, prega a palavra, leva multidões a se converter dos seus maus pecados. Também João Batista é muito útil nessa época. Então, 3 anos e meio, aqui a última semaninha aqui, 3 anos e meio, Cristo vai pregar. Mas a profecia diz o seguinte, depois das 62 semanas, será morto o ungido. Então, depois de 3 anos e meio, Cristo é morto na cruz. Mas, mesmo assim, o povo não volta para Deus. Apesar da pregação de Cristo, apesar do que Jesus fez, apesar de tanto benefício que Jesus fez para a humanidade, o povo não volta para Deus. Pelo contrário, além de não voltar naturalmente, muitos aceitaram a Cristo, mas a grande maioria dos judeus não aceitou a Cristo. E além de não aceitar a Cristo, eles vão matar Cristo, crucificar Cristo no ano 31. Na metade da semana, Cristo é morto, como diz aqui, será morto, ungido e já não estará. Então, o verso 27, ele fará firme aliança com muitos, ou seja, vai pregar o evangelho a muita gente, por uma semana. Na metade da semana, olha aqui, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, ele é morto na metade da semana. E o povo não se volta. O povo rejeita Cristo em 4 grandes ocasiões. A primeira rejeição do povo judeu para Cristo é dizer para Pilatos diz, esse aqui é o rei de vocês? Diz, nós não temos outro rei, só temos César como rei. A segunda, Pilatos diz, eu preciso libertar um prisioneiro na Páscoa. Eu vou libertar Jesus para você. Não, nós queremos Barrabás, não queremos Cristo. Segunda rejeição. A terceira rejeição, crucifica o Pilatos. Você tem que crucificar esse homem aí. E, finalmente, a 4ª rejeição vai ser a morte de Estevão. Então, nós vemos nessa última semana, Cristo prega nos 3 anos e meio do seu ministério, morre na cruz, rejeitado pelo povo judeu, e depois ele vai dar ainda 3 anos e meio de oportunidade para o povo se voltar com a pregação dos discípulos em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, aos confins do mundo, com Paulo. 3 anos e meio eles vão ter. E aí, gente, desses 3 anos e meio, que termina no ano 34, termina os 490 anos que Deus tinha dado, através do anjo, através de Daniel, para o povo judeu se voltar para ele. Mas o povo não se volta. Então, no ano 34 termina, já te dou a palavra, Mateus. No ano 34 termina o período dos 490 anos com o apedrejamento de Estevão. Estevão está diante ele é um grande homem de Deus, está diante do Sinédrio, e o Sinédrio condena Estevão à morte.
Com a condenação de Estevão, que era um grande homem de Deus, termina o período de 490 anos de rejeição do povo judeu. E a partir do ano 34, o povo judeu não é mais o povo de Deus. Deus não quer mais o povo judeu como sendo o seu povo, porque eles rejeitaram, desde o 8º século até o ano 34 da nossa era, rejeitaram a Cristo. Então, Deus rejeita esse povo. A salvação dos judeus agora é a salvação individual, mas não como nação. Fala, querido Mateusão. É interessante porque eu tinha uma dúvida. Eu ficava me perguntando por que as 70 semanas não terminam na morte de Cristo, terminou com a morte de Estevão, né? Aí, assim, na minha cabeça eu até ficava pensando, cara, parece que está dando mais importância para Estevão do que para Jesus. Aí eu não lembro se foi você, se foi no estudo do Marcos, acho que foi até você que a gente conversando, aí a Maria falou também. E aí a gente, né, não lembro quem que me explicou, e eu achei fantástica a explicação, eu acho que foi você mesmo, Rael. Que, na verdade, assim, Deus é tão misericordioso, que na morte de Cristo poderia realmente ter finalizado 70 semanas. Só que aí ele ressuscita, ele dá poder aos discípulos, e todos veem que Cristo tem poder. Porque o Pedro cura, né, o próprio Estevão tem um semblante de anjo e tal. Então, é a última oportunidade. Olha, tudo bem, vocês não acreditaram no meu filho, agora acreditem nas pessoas que eu estou dando o poder. Então, assim, transborda, né? A misericórdia de Deus foi tão grande para o povo judeu, quer dizer, não precisava, mas ele ainda deu se for pronto. A ultimazinha não vai ser nem a morte de Cristo, vai ser o poder que Cristo vai dar para os seus discípulos. E aí não tinha como negar, né? Então, aí eu acho que, como a Maria falou, que também tinha essa dúvida, então eu acho que é interessante falar sobre isso para poder, né, a gente entender bem legal. Exato. Quando Cristo morre, que ele é assunto ao céu, ele promete outro Consolador, que é o Espírito Santo, que vai ser o representante de Deus, de Cristo na Terra, até hoje, até Cristo voltar novamente. É o Espírito Santo que está conosco aqui, nos ensinando. Ele que é o representante, não é o sistema romano, o chefe da Igreja Romana. Então, nesses últimos 3 anos e meio, para completar o período de 490 anos, o Espírito Santo vem, se aposta dos discípulos, eles fazem uma obra grandiosa, porque até aquele momento deles receberem o Espírito Santo, eles não tinham, Mateus, o discernimento do que eles estavam... Olha, era um pequeno grupo terrível. Era um pequeno grupo de homens sanguinários, homens violentos, homens duvidosos. Tinha até um ladrão no pequeno grupo de Jesus. Então, Cristo teve que fazer uma obra com esses homens para que eles pudessem, depois que ele recebesse o Espírito Santo, no cenáculo, lá em Atos 2, eles vão fazer um trabalho grandioso, como Mateus se referiu, para tentar trazer o povo judeu para Cristo. Mas eles, mesmo assim, não... Muitos aceitaram, mas a maioria não aceitou. Então, no ano 34, quando o grande homem de Deus, Estevão, está diante do Sinédrio, ele prega a mensagem, ele diz para o Sinédrio assim, para os membros do Sinédrio, os grandes poderosos do Sinédrio, diz: vocês assassinaram, está lá em Atos 7 isso, vocês assassinaram o Filho de Deus, vocês assassinaram os profetas de Deus, então vocês são assassinos do Filho de Deus. Quando ele diz isso, ele já estava prevendo que ele ia morrer, né? Então retiram o corpo, saiu de lá e apedrejam. Mas quem está ali perto, chefiando o apedrejamento de Estevão, é Saulo, que mais tarde vai, a partir de Atos 9, vai se converter e vai tomar o lugar de Estevão e dos discípulos e vai fazer um trabalho grandioso aos confins do mundo. Porque Jesus disse: vocês vão pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois aos confins do mundo. Essa foi a obra do discípulo durante 3 anos e meio, e depois do ano 34 em diante, é a obra que Saulo, convertido para Paulo, vai fazer. Então, gente, esse período de 2.300 anos foi seccionado em 3 partes. 49 anos para a construção do templo, dos muros da cidade, depois 434 anos para o povo voltar para Deus, eles não voltam. Depois, 1 semana ou 7 anos, das quais Cristo prega os primeiros 3 anos e meio, a partir do ano 27 do seu batismo, morre no ano 31, mas ainda há 3 anos e meio
de pregação dos discípulos, que muitos aceitaram, mas a grande maioria rejeitou a Cristo. Ora, terminando em 34, nós temos ainda um período de 1810 anos para chegarmos ao final do período de 2.300 anos, que ele se iniciou em 457, né, entrando em vigor em 456 e vindo até 1844, perfazendo 2.300. O que acontece durante esses 1.810 anos? Muito simples, aquilo que nós já estudamos. Inicialmente, do ano 34 em diante, os discípulos vão pregar, Paulo vai pregar grandiosamente, né? Nós vamos ter a mensagem para a igreja de Éfeso do ano 100 até do ano 31 até o ano 100, né? Onde a igreja vai triunfar, essa é uma igreja grandiosa, uma igreja que vai converter muita gente, é o período da igreja, o período maravilhoso da igreja, do cavalo branco, né? Lá de Apocalipse, lá de Apocalipse, que nós temos. Depois nós temos do ano 100 ao ano 313, a grande perseguição, né, do cavalo vermelho, o segundo selo, com os imperadores romanos. Entre eles nós temos Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Décio, Diocleciano. Todos esses imperadores vão perseguir muito o povo de Deus, pois nós temos, de 313 até 538, nós temos aí aquele cavalo preto que vai ser a união da igreja com o Estado através do decreto de Constantino, né? Decreto de Milão, onde a igreja se une ao Estado. Constantino tem uma conversão, que dizem que é uma conversão, que não é uma conversão inteira, mas ele declara a religião cristã como a religião do Estado. Em 538, Justiniano, o fundador do Império Bizantino, lá do Império Romano do Oriente, ele vai nomear o bispo de Roma como o bispo de todas as dioceses em todo o Império. É a partir daí de 538 que vai surgir o grande movimento da Igreja Romana para perseguir aqueles que não estão seguindo o que. Então, 538 vai até 1517, é o cavalo amarelo, o cavalo da morte, é a Idade Média, onde vai haver uma carnificina tremenda, através até do processo do Tribunal do Santo Ofício da Santa Inquisição, contra aqueles que discordam dos preceitos da Igreja Romana. Antes de 517, com o Lutero, na Reforma, nós temos os pré-reformadores, temos também os pais da Igreja, os pré-reformadores, que são grandemente perseguidos. Depois vem a Reforma, né? Com a Reforma, nós temos aí grandes nomes sendo projetados no cristianismo. Depois nós temos a Contra-Reforma, que vai, a partir do Concílio de Trento, de 1543 a 1565, vai se organizar para romper, para estagnar, para parar a reforma luterana, que vai para a Dinamarca, vai para a Holanda, vai para a Inglaterra, principalmente, vai para a Áustria, chega na França, mas o Concílio de Trento vai estagnar através dos jesuítas, tentar estagnar o processo de avanço da reforma. E com a reforma nós vamos ter, a partir do século XVI, o surgimento das igrejas protestantes, né? A igreja luterana, em 1517, a igreja anglicana, em 1534, com Henrique VIII, a igreja batista, em 1611, com Thomas Lewis, a igreja presbiteriana, com John Knox, em 1654, e temos aí também a igreja metodista, com os irmãos Charles e John Wesley, em 1740, fundando a igreja metodista. Agora, gente, olha uma coisa importante. Daniel 12. Vamos lá para Daniel 12, que eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Daniel 12, o verso 4. Depois de tudo isso, o anjo diz assim para Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. É um livro selado. Só vai ser aberto em Apocalipse, lá no capítulo 10, né? Até o tempo do fim. Ou seja, o livro de Daniel, quando ele terminou esse livro aqui, ele selou o livro, e ele seria descoberto, ele seria tirado desses selos só no tempo do fim, no início do tempo do fim. Agora o verso 9, gente.
Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Então, gente, tudo isso que Daniel escreveu, Daniel 2, na visão da imagem, Daniel 7 dos animais, Daniel 8 com os dois, enfim, todo o livro profético de Daniel foi fechado e só seria aberto no tempo do fim. Então, vamos compreender isso aqui. Essas igrejas que nasceram ao longo do século XVI, XVII e XVIII, essas igrejas estudavam Daniel. Estudavam, mas não compreendiam absolutamente nada. John Wesley foi um grande estudante, né? O irmão dele, Charles Wesley, o Thomas Hughes, o John Knox, todos esses homens estudaram muito, mas eles não compreendiam, porque o livro estava selado até o tempo do fim. Ele só seria compreendido no tempo do fim. Então, vai surgir um movimento que nós vamos estudar na próxima semana, no capítulo 19, no capítulo 19 e 20, nós vamos estudar o início da compreensão do livro de Daniel com um movimento que vai surgir a partir de 1925, 1825, 1830, com um homem batista chamado Guilherme Miller. Ele vai começar a estudar, de tal forma isso, que, a partir dos seus estudos e dos associados dos homens, dos membros batistas de uma igreja, eles vão estudar de tal ordem que vão começar a desvendar o livro de Daniel. Então, eles compreendem a estátua do capítulo 2, compreendem os animais do capítulo 7, compreendem os dois animais, o bode e o carneiro do capítulo 8, vão compreendendo e vão juntando isso, vão juntando de tal ordem e decifram as profecias. Então, o que o anjo falou? Esse livro vai estar fechado até o tempo do fim, Daniel. Como esses homens, no início do século XIX, a primeira metade do século XIX, começam a desvendar o livro de Daniel, então nós cremos que o início do tempo do fim vai se dar exatamente na primeira metade do século XIX, com o desvendamento do livro de Daniel, quando o anjo havia dito que o livro só seria desvendado no início do tempo do fim. Então, o início do tempo do fim se dá a partir de 1830, e vão estudando de tal ordem que eles veem o seguinte, gente, vamos voltar lá em Daniel 8,14 de novo. A Daniel 8,14 vai dizer o seguinte, 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Sabe o que esses homens entenderam? Nós vamos estudar isso mais profundamente na semana que vem. Eles entenderam que o santuário era a terra, que a terra seria purificada, e com a purificação da terra, Jesus veria em 1800, que vai dar em outubro de 1844. Para eles chegarem a 1844, eles vão lá em Daniel, no 9:25, que diz que a data do inicial é o decreto de Artaxerxes. Eles pegam 457 e vêm caminhando 2.300 tarde, termina em 1844. Então, eles vão prever que o santuário, que diz aqui, o santuário seria purificado, seria a terra. Mas Daniel está se referindo aqui ao santuário celestial. Eles entenderam que era a terra que seria purificada e Cristo viria em 1844. Mas não era isso exatamente. Eles desvendaram as profecias, eles desvendaram tudo que ali estava, mas eles erraram no evento. Não era a vinda de Cristo em 1844. Era Cristo passando do lugar santo, onde ele estivera desde a sua ascensão, lá no ano 31, quando ele morre, até 1840, ele ficou no lugar santo como sacerdote. Em 1844, o santuário seria purificado, vamos ter, no capítulo 28 vai nos dizer isso, o santuário seria purificado, o santuário celestial seria purificado, com um juízo específico de Deus para purificar o santuário celestial. Em 1844, portanto, Cristo sai do lugar santo, entra no lugar santíssimo, porque Hiram Edson teve uma visão de Cristo saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, Schorlock declara isso no seu livro, e Cristo assume
a função de sumo sacerdote, não como apenas intercessor, mas como mediador e como advogado do homem. Então, isso nós vamos ver tudo na semana que vem. Gente, é um pouquinho difícil, mas eu acho que nós tivemos uma noção muito clara daquilo que o anjo quis dizer nessa profecia de 2.300 anos. Agora, vamos abrir aí para termos dúvida, para fazermos comentários, né? Fazemos algumas coisas. Já estou vendo a mão ali da Maria Silva levantou. Pode falar, Maria. Maria, aqui está a Maria Silva, Maria Alice, desculpa. A gente sabe que, no caso desse evento, seria quando Jesus indo para o lugar santíssimo, não é isso? Mas sim, teria como a gente descobrir ou saber por qual motivação ele fez essa transferência para ir para lá nesse período? E outra coisa, ele vai para lá para interceder por nós. Mas isso não significa, no caso, que ele já não intercedia por nós antes, tipo, pelas outras pessoas? Sim, ele intercede, Maria, desde quando ele é assunto ao céu depois da sua ressurreição. Ele vai, como nós dissemos, ele vai assumir o lugar santo do santuário celestial, ele vai assumir como intercessor. A partir de 1844, ele sai do santuário, ele sai do lugar santo, vai para o lugar santíssimo, como sumo sacerdote para interceder, mediar e advogar pelo homem. Quanto à sua primeira pergunta, nós temos nessa própria profecia, né, que em 1844 um grande movimento haveria de ser. Como diz aqui, o santuário seria purificado. Ora, o que é isso, Maria? Isso é o seguinte: o santuário celestial seria purificado. Você pode perguntar, mas existem impurezas no céu? Não é? Existe sim. Existe nos livros sagrados, no livro da morte, também chamado livro da iniquidade, existem escritos nossos pecados. Lá estão escritos os nossos pecados. Então, a purificação do santuário celestial, que Guilherme Miller vai entender como fosse a purificação da terra e a volta de Jesus, não. Cristo vai passar do lugar santo para o lugar santíssimo a fim de começar o juízo, começar uma investigação especial na vida de todas as pessoas, para que elas tenham oportunidade de se arrepender e aqueles pecados serem limpos do céu. Ou seja, Cristo vai começar a interceder, a rogar, a falar, a mediar e advogar por nós a partir de uma forma mais intensa de 1844. Porque é ali que ele vai realmente começar um juízo, uma investigação da vida de cada um de nós através desse livro, livro da iniquidade, livro da morte, onde estão os pecados das pessoas, para que eles sejam totalmente perdoados e saiam dali. Mateus. Assim, naquela hora eu comentei a questão do sacrifício diário, que foi justamente em relação... Agora só não me recordo certinho o horário, se você lembrar, Israel, que eram 2 sacrifícios diários, que independente se alguém levasse ou não, o cordeiro era feito, né? Que era 9 da manhã e 3 horas da tarde, a hora sexta, nona, uma coisa assim, né? Isso. Era 9 horas da manhã, 9 horas da manhã e 3 da tarde. Isso. Por isso que é importante a gente estudar as festas, porque a festa é a forma didática de Deus mostrar isso. Aí, Maria, só para a gente, né, fortalecer aí esse argumento quando tinha a festa da expiação, que é o Yom Kippur, né? Quando o sumo sacerdote fazia juízo do povo, é a representação que Cristo fez lá em 1844. E aí, enquanto ele estava fazendo juízo com o povo, né, investigando, ali, perdoando o pecado do povo, o que estava acontecendo às 9 horas da manhã? O sacrifício diário. 3 horas da tarde, o sacrifício diário. Ou seja, é difícil para a gente entender, mas Jesus é o juiz e é o advogado ao mesmo tempo. Então, quando tinha essa festa do Yom Kippur, o sumo sacerdote fazia o juízo e o sacrifício diário, que representava Cristo sendo nosso advogado, ainda estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa transição que aconteceu foi justamente para ele começar esse juízo, mas ele não deixa de intervir por nós. Porque fala, bem, se ele é o juiz, então ele agora não é mais advogado? Não, mas
E o sacrifício diário das 9 horas, das 3 horas que acontecia? Então, assim, por isso que é importante a gente estudar as festas, né, Israel? É verdade. E a nossa igreja é uma das poucas que estuda profundamente isso. Pois é, então, E gente, aí, calma, aqui, aí, Israel, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sim, tem muito a ver, né? E aí, assim, faço só um comentário que aí eu deixo minha representante, aí a Maria Alice agora é minha representante, viu, Israel? Das perguntas cabeludas, das perguntas mais difíceis, ela é minha representante aí no grupo. Quando eu não puder, ela vai estar aí. E aí, tá minha bom, pergunta como que funciona lá em Israel? É meia-noite ainda? Ou trabalha com o pôr do sol? não, lá é pôr do sol, Ah, lá é tá? pôr do sol, Lá né? é pôr do sol, sim, né? Ah, Sem entendi. dúvida nenhuma, lá é pôr do sol. Então, Matheus, voltando aí a essa sacrifício diário lá no deserto, no santuário no deserto, era um cordeiro todas as manhãs, e toda tarde havia o sacrifício. Mas havia aqueles pecadores que traziam os cordeirinhos sem ser naquela hora, né? Então era um sacrifício contínuo, que isso foi representado depois na cruz, né? Quando Cristo morre, ele cessa o sacrifício contínuo e vai ser substituído. Então nós temos aí uma, 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 uma ponte, né, entre o que acontecia no deserto, tanto que Cristo vai morrer às 3 horas da tarde, né, na sexta-feira, que é a parte lá do sacrifício lá do deserto, que eram 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Então, isso tem uma conexão muito grande entre o que acontecia no deserto e a morte de Cristo. Só que em 1844, quando termina esse grande período profético, é quando Cristo se apossa, como você falou, Mateus, né, de mais responsabilidades para o ser humano. Ele não vai só interceder, ele vai também mediar e vai advogar. Ou seja, advogar é mais do que interceder pelo pecador. E, em 1844, como eu já disse, começa essa investigação da vida de cada ser que nasceu nessa terra através do livro que se chama o livro da iniquidade, o livro da morte, quando estarão escritos ali todos os pecados. Então, na realidade, se o nome de José estiver passando lá agora, e ele estiver em pecado, ele não estaria apto para ser salvo neste momento, mas ainda existe o tempo de graça. Esse tempo de graça é o tempo que Deus está nos dando para nos arrependermos dos pecados, né? Volvermos a Ele para o nosso nome ser lançado lá no fundo do mar, como diz lá em Malaquias, lançado no mar para ser esquecido. Então, nós temos no céu o livro das memórias, né? Ou o livro da vida, o livro da iniquidade, o livro da morte. No livro das memórias são escritas as nossas boas ações. No livro da iniquidade, os nossos pecados. Então, o que está sendo feito a partir de 1844 é uma revisão geral na vida das pessoas para que elas se arrependam e tenham o direito de entrar para a eternidade. Né? Muito bom que Maravilha. nós temos comentários aí. Fala, Severino. Tá querendo alguém? Quem está querendo falar Tem aí? que abrir Alguém? o microfone, Severino. Aí, Os livros foram abertos, entendeu? Os livros foram abertos. Precisava de livros para que Deus soubesse de todos os que acontece comigo, meus pecados, seus, os nossos, entendeu? Por que esse motivo dos livros? Severino, é muito simples. Não precisava livro, porque Deus conhece todas as coisas. Claro, claro. Mas esses livros aí, onde nós vamos estudar só no capítulo 28, esses livros aí existem porque quando Cristo vier a segunda vez e nós formos levados aos céus, nós vamos, às vezes, sentir falta de uma pessoa que era uma pessoa distinta, era uma pessoa da igreja, era uma pessoa que pregava o evangelho, mas a pessoa não está lá. Por quê? Porque nós temos que nós vamos nos lembrar um pouco do tempo que passamos aqui. Até que isso seja apagado, nós vamos nos lembrar alguma coisa. Deus vai fazer. Então, o que vai acontecer? O anjo terá este registro para mostrar à pessoa que disser:
mas meu irmão era fiel na igreja, por que ele não está aqui? Eu pensei que ele estaria aqui. O pastor Luiz Gonçalves diz que nós teremos 3 surpresas quando chegarmos no céu. Primeiro, porque estamos lá. Segundo, porque alguém que nós esperávamos que estivesse lá não está. E segundo, alguém que a gente esperava que não estivesse lá está. Então, a pessoa vai dizer, mas meu irmão era uma pessoa assim. Então, esses registros serão mostrados à pessoa que requerer. É uma prova que Deus vai mostrar a nós, humanos, de que tal pessoa não está nos céus por causa disso, disso. Aí vai mostrar como se fosse um filme a vida da pessoa. Essa é a razão de os livros estarem abertos lá, nesse juízo de investigação, para que as pessoas possam ter a comprovação de que tanto que existe o juízo investigativo, depois o juízo de comprovação e depois o juízo executivo. O juízo de comprovação é justamente para comprovar por que eu estou no céu ou porque alguém querido da minha família não está no céu. Esses livros é que vão mostrar. Mas quem não está no céu, não está no céu no momento, ele vai ser visto isso aí também? Desculpe. Os que não estão no céu, por exemplo, com a gente, os que não estão, eles vão saber, eles vão ver esse livro também, vai ser mostrado a eles? Sim, o Apocalipse diz isso. Existe. A irmã White, no capítulo 28, você pode ler lá, ela explica tudo isso direitinho. As pessoas terão os pecados registrados. Eles são perdoados, mas eles não são eliminados. Eles só vão ser eliminados quando nós nos apercebermos da justiça de Deus. Aí será apagado tudo aqui que fizemos, nossa memória lá no céu, será apagado. Aí começaremos a real vida da eternidade. Porque no início, Deus seria um Deus injusto se ele não provasse por que alguém não está lá. E só pode provar através dessas anotações que o nosso anjo, né, relator faz. Nós temos 2 anjos ao nosso redor, o anjo da guarda e o anjo relator. Esse anjo relator é o anjo que escreve e leva e registra os nossos pecados, nossas boas ações lá no céu, para depois serem mostradas no juízo de comprovação. Vai ser o segundo juízo. Juízo investigativo, juízo de comprovação e o juízo executivo. Essa é a forma que vai ser construída a justiça de Deus para nós podermos compreender. Israel, muito obrigado. Mas eu acho, na realidade, eu acho que, aí você me corrige, Severino, se for isso, mas eu acho que ele quis dizer assim, as pessoas que não estão no céu, como que elas vão saber? E aí seria no juízo executivo, quando Jesus vier pela 3ª vez, e aí ele for dar a sentença, e aí a gente entende, eu não sei se tem algum capítulo, algum verso específico. As pessoas que não estarão no céu estarão aqui, né? De que forma? Não, mortas, né? Mortas, isso. Porque Satanás estará 1000 anos aqui, estará 1000 anos aqui, tem a tentar. Na 3ª vinda de Cristo, quando dessa Nova Jerusalém, esses ímpios vão ressuscitar e vão reconhecer a justiça de Cristo, porque não serão salvos. Os ímpios só vão ressuscitar na 3ª vinda, na 2ª ressurreição. Aí é quando eles vão estar cônscios da justiça de Deus na vida deles por não estarem salvos. Agora eu entendi o que você quis dizer, senhor. Uhum. Okay. Aí tem uma passagem que fala, Israel, alguma coisa que fala que eles vão ver as oportunidades que tiveram, ou isso é uma interpretação que se tem? Ou existe? Porque todo joelho dobrará e reconhecerá. Isso tem versículo, eu não lembro qual, mas tem o versículo. Mas aí eles vão ver as oportunidades, os convites que teve. Eu mesmo já recebi tanto não de convite para esses grupos, né? E as pessoas, sei lá, vão ter algum verso, não? Ou isso é mais uma coisa... Eu nunca achei. São coisas que não foram reveladas, né, Mateus? Então, Deus vai ter uma forma de mostrar a essas pessoas a sua justiça. Assim como vai mostrar a justiça para Satanás. Satanás vai se curvar diante de Cristo, reconhecendo a sua justiça, para ser eliminado, né? Entendeu? Mas assim, lá em Apocalipse, também tem um verso em Apocalipse que fala que Deus dará ordem a alguns dos seus filhos para que venham na 3ª vinda, no caso, quando Jesus descer a Jerusalém, né, para o juízo
executivo, Deus vai dar ordem para alguns de seus filhos fazer esse julgamento também. Então, eu acredito que nessa hora, quando algumas pessoas vierem com Cristo para determinar o caminho dos ímpios que ficaram aqui, eles vão sim saber o motivo pelos quais estão perdidos. Até porque, num juízo, você sabe porque você teve aquela sentença, ou de vida ou de morte, né? Então, eu acredito que, na verdade, não é apenas uma interpretação popular, mas que, se a gente for ver a Bíblia mesmo, tem argumento para pensar isso, né? Certamente. E aí, Não, de uma forma... até complementando a resposta para Severino, aquelas coisas que estão escritas lá, apesar de Deus ele não precisar escrever aquilo, mas eu acredito que é mais um registro para a gente do que para o próprio Cristo. Para a gente, para que a gente compreenda como foi a nossa vida e como foi a vida daquelas pessoas que a gente ama também. E aí, lá no céu, a gente vai ter a oportunidade de ver e comprovar a justiça de Deus. E eu acredito que talvez tenha até escrito as oportunidades, como foi que Deus fez estratégias para tentar te salvar. Então, é mais uma questão para nos comprovar a justiça de Deus. É uma forma de Jesus ser transparente conosco, ser completamente fiel. É exatamente isso. Porque nós reconheceremos de uma forma ou de outra a justiça de Deus em nós. E nós vamos julgar os anjos, ou seja, os anjos maus, os ímpios, como a Maria falou, nós teremos um juízo de comprovação de julgar os ímpios. Nós saberemos mais. E esse julgamento é que vai fazer com que eles reconheçam a justiça de Deus. Gente, o meu telefone está dizendo que eu tenho 10% só de carga. Daqui a pouco ele vai desligar. Se desligar, você já sabe, né? Algum comentário, coisa assim? Foi muito bom, né, gente? Foi muito Israel, bom. deixa eu fazer uma pergunta. Claro. A gente tem dois anjos, não é isso? O anjo Sim. da guarda e o anjo que escreve que a gente faz. O nosso anjo da guarda fala que quando a gente morre, ele fica com a gente na sepultura. Ele fica lá. Isso é verdade? O senhor sabe dizer se é verdade? Que diz que quando a gente morre, ele fica lá na sepultura, que quando Jesus vier, ele que vai entregar a gente a Cristo. Eu não sei dizer se... Apocalipse diz que os anjos vão ser responsáveis por entregar os filhos aos pais. Mas quando nós morremos, que esse anjo fica na sepultura, eu nunca li nada a respeito disso, nunca li nada na Bíblia a respeito disso, mas vou investigar para dar a resposta para você. Fala, Raimundão. Abre o microfone. Liga o microfone. Boa noite. Eu achei boa essa colocação da irmã aí. Agora, eu me lembro de já ter lido acerca do anjo que está no túmulo, guardando o túmulo de Ellen G. White. Não sei se não, eu vi o do Guilherme não Miller, há uma relação entre isso ou não sei. Pois é, eu vou investigar isso, mas biblicamente eu não vi nada, mas eu vou investigar biblicamente, né? Pode ser uma conjectura ou alguma coisa, mas já vi várias pessoas falando sobre isso, sobre esse assunto. Gente, o meu celular vai apagar, vocês... Qualquer coisa... Agora, ninguém queria falar, agora todo mundo quer falar. Vamos lá, tem duas perguntas aí. Pode falar, Maria. Eu queria só pedir para o irmão Israel e os outros irmãos também, se puder colocar lá no grupo, essas passagens que falam sobre a gente ter dois anjos, porque eu não lembro de ter visto. Não tem passagem, acho que não. Eu ponho sim. Eu ponho o texto da senhora White. Sim, da senhora White, é verdade. Alô? Isso. Alô? Pode falar. Paulo, quem está falando? Quem está falando? É o Paulo. Fala, Paulão. Fala rápido, que eu vou sair do ar. É rápido, é só complementando aí o que a irmã perguntou, a irmã Isabela. Quanto a esse anjo que fica na sepultura. Sim. Isso tem no Espírito, isso é na hora da ressurreição, das duas ressurreições. Aquele vai lá receber. Isso aí é certo. Foi ressuscitado. E para quem se perdeu também, porque ele vai estar na hora e vai dizer o porquê.
Isso aí é certo. É o anjo que vai estar responsável por estar ali, né? Sim, mas não ficar na sepultura até a volta de Cristo, não. Não, Isso isso aí eu, Não, eu eu não não quero concordo. E nem já morrer, pensou? eu quero ver Jesus voltar viva. Não precisa de anjo na minha sepultura, não. Tá certo. Eu Não, acho mas que é já o desejo pensou de o todos, anjo né? ficar à toa lá? É fazer o bichinho ficar à toa. Não, aí o povo que morreu no mar e tudo. Ô, Não, gente, um abraço para vocês. Está apagando aqui o meu, viu? vai. Tá apagando, Bora tá aí então, apagando. Israel, rapidão. Tá, mas já está apagando. Vai dormir, Ivan. Vai dormir, Ivan. Boa noite, obrigada Tá, a boa noite. todos. Vamos fazer uma oração depois, individualmente, viu? O meu apagou mesmo agora. Tá bom. Boa noite. Bora, Desirê, Boa pra noite. gente, então. Ora aí, Desirê. Eita, irmão. Tô quebrada, hein? Então, eu vou orar, então. Ora, por favor. Vai. Santo Deus, amado Pai, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso. Muito obrigado por nós estarmos aqui buscando mais de Ti, Senhor. Abençoe cada um de nós, Senhor. Derrame seu Espírito poderosamente, sua chuva serôdia, Pai. Conceda a nós, Pai, seu Santo Espírito. Nos dê uma boa noite de sono. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa Amém. noite. Tchau, Pessoal, pessoal. valeu. Tchau, tchau.